Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um encontro no nosso Devaneios no Café. Este programa que acontece semanalmente aqui no SEI Campinas, espaço Marco do Vale, localizado na rua Doutor Quirino 1856. Este encontro que nós temos aqui para conversarmos sobre assuntos em relação à psicologia, à psicanálise e sobre temas atuais também. Nós estamos aí já há vários e vários encontros trazendo vários temas atuais aqui para os nossos devaneios, com o intuito, inclusive, de reimaginá-los. Vem sempre trazendo isso. E só vou arrumar um pouquinho aqui aí, a luminosidade que estava aqui, agora está certinho. Então, para quem não conhece o nosso programa, para quem está entrando pela primeira vez, que geralmente sempre tem alguma pessoa ou outra que está entrando aqui pela primeira vez no Devaneio do Café. O nosso programa, ele fica gravado também, tá? Ele está acontecendo ao vivo, tanto no YouTube do SEI Campinas, quanto no Instagram do Freud Estupefato, e depois ele vai para o YouTube do Freud Estupefato e depois para o Spotify, para o podcast do Freud Estupefato, Pod Estupefato no Spotify. Então, aqui o nosso programa, para quem está ao vivo, né, nos assistindo ao vivo, ele tem um formato de uma conversa, de um diálogo, ou seja, quem vai entrando aí, né? Quando eu não tenho convidado, geralmente quando eu tenho outros convidados, também eu priorizo muito a fala do convidado por conta de dar o espaço ali para todo o conhecimento dele ser trazido para nós. Aqui o Júlio Gomes, o Júlio sempre nos acompanha aí nas nossas lives, né, Júlio? Boa noite, Júlio. Seja muito bem-vindo. Que o pessoal que já costuma entrar, estou vendo que está chegando. E hoje, para quem assistiu a nossa live passada, que foi feita no sábado, a live falou muito sobre como as imagens conversam conosco. A gente trouxe ali um pouco sobre o Hillman, a gente trouxe ali aquela temática, e a gente até conversou se seria uma temática interessante para a gente voltar a falar sobre ela um pouco mais aqui, numa continuidade da live. Isso vai acontecer, tá? Mas não hoje. Hoje eu resolvi mudar um pouco a temática. Eu vou já falar com vocês qual será a nossa temática de hoje. Provavelmente na próxima live nós voltaremos então na temática do que as imagens falam conosco. E aí eu volto um pouco naquele tema. Pessoal entrando aqui, Morfeu Dormir com Alma. Boa noite, Morfeu Dormir com Alma. Aqui o Júlio. Sempre ótimos devaneios. Pena que perdi vários nos últimos tempos. Mas não tem problema, viu, Júlio? Os devaneios, eles estão sempre gravados. Se você quiser assisti-los ou reassisti-los, eles estão aí nas plataformas do YouTube e do Spotify, a qual você preferir. E também está no Instagram, tá? Mas aqui no Instagram, eu não sei se é melhor ou pior de ver. Eu, sinceramente, não assisto tantas lives no Instagram. José Andrade. Não, Joseline Andrade. Agora li melhor, desculpa. Joseline, boa noite. Gente, é muito bem-vinda, Joseline. É que eu estou vendo de longe, tá? Hoje meu celular está um pouquinho afastado por causa do tripé, então eu não estou enxergando tão bem aqui. Ale Freias Psicanálise, boa noite. Boa noite, Ale. Seja muito bem recebido ou bem recebida aqui, que eu não consigo enxergar a fotinho, então eu não estou vendo quem que é exatamente, tá, pessoal? Então, se puderem, geralmente, colocar o boa noite, o nome, quando a pessoa às vezes não tem o nome inteiro, colocar boa noite, aqui é tal pessoa, falo de tal lugar, às vezes facilita um pouquinho para mim, tá? Porque eu estou vendo hoje um pouquinho distante. Eu estou com a luz também, ela fica ali, então não fica tão visível para mim. Bom, hoje eu queria trazer uma temática que, para mim, deixa eu ver aqui, a Joseline, te acompanha aqui em Fortaleza, Ceará. Obrigado, Joseline. Então, estamos aí ao vivo em todo o Brasil e também em todo mundo, né? Também já tem, sei, pessoas que assistem de Portugal e de outros países.
Boa noite, o José Carlos de Florianópolis. Boa noite, José Carlos. Então, seja muito bem-vindo aqui também. Ótimo. Estamos de norte a sul aqui no Brasil. Hoje a nossa temática, eu queria trazê-la, inclusive, porque ela, para mim, pessoalmente falando, ela é uma novidade, tá? Ela é muito novidade, ela é algo muito recente, algo que eu nunca tinha visto dessa forma, da maneira como isso está se aparecendo. Eu já vou explicar melhor o que, que é. Mas aqui eu trago para a gente refletir juntos. Como a matemática muito nova, assim, em termos de como ela se apresenta, então a gente cai no risco de tentar enxergar alguma coisa nesse sentido pelos olhares ou pelos paradigmas que a gente já possui. Então, até mesmo a intenção do Devaneios é da gente tentar quebrar esses paradigmas já construídos, já muito bem estabelecidos, para a gente tentar enxergar o que tem acontecido de novo ali. Claro, a gente vai se embasando em quem nos imagina bem. E eu sempre trago aí autores, pensamentos, outras formas de pensar que nos auxiliem a ver esse diferente. Tá? Então, tem essa nuance, para a gente tentar enxergar melhor, que precisa também de colocar boas lupas, né? Ter bons focos ali. E, bom, qual é a temática de hoje? Vou dizer o seguinte, eu vou dar o exemplo, é um exemplo que aconteceu comigo faz pouquíssimo tempo, e que até então isso nunca tinha acontecido dessa maneira, em relação a trabalho, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, não dando nenhum pormenor, obviamente, né, respeitando todos os pormenores, mas o caso em si eu acho muito interessante, pela novidade. Qual que é o caso? Recentemente, uma pessoa ali me indicou como analista para uma outra pessoa. Foi assim, indicação, esse rapaz aqui e tal, ele tem um trabalho muito interessante e eu indico ele ali para você buscar análise. E aí veio essa pessoa e veio me procurar para fazer análise e nós marcamos uma sessão inicial. Bom, a forma como ele colocou, né, a gente conversou ali, né, combinou o dia e hora da sessão pelo WhatsApp. Aqui é só um parênteses, né, que Ale Freias. Quais os dias da sua live, por favor? Os dias da live, tá, Ale? Elas são toda quarta-feira, 7h10, 7h15. Eu coloco 7h15 porque os primeiros 5 minutos são de introdução. Então a live vai começando mesmo por volta das 7h15 na quarta-feira. É o nosso horário habitual. Para quem está habituado às lives, quando eu mudo o horário, eu coloco informativo um dia antes, pelo menos, aí para dar um gap possível, nos stories da página. Então, quem acompanha mais a página, quem está mais de olho, tem acesso aos stories da página. Olha, a live mudou, foi para dia tal. Então, eu deixo essas informações para quem mais acompanha a página, até porque a intenção dos devaneios é ser um lugar, apesar de ser mais difundido, mais aberto, mas também de ser um lugar que a gente tenha, que as pessoas frequentem, que as pessoas que estejam aqui frequentem porque querem aqui estar. Então, a gente faz um grupinho, não um grupinho fechado, mas um grupinho íntimo. Tem uma diferença em relação a isso. A gente tenta fazer uma intimidade, criar um lugar de intimidade aqui. E eu vi que você está fazendo formação em psicanálise. Que bacana, viu? Então vai ser uma formação bem deformadora, viu, Ale? Espero que assim seja, porque é assim que a psicanálise nos transforma, nos deformando os nossos olhares habituais, que é inclusive o que a gente faz aqui nos devaneios. Tentar sair da mesmice. A mesmice enxerga mal. Ela vê uma coisa e acha que já viu tudo. Já viu completo a coisa assim. Então tá, voltando para o caso que nós estamos trazendo aqui hoje. Então,
foi marcada uma sessão inicial, mas a pessoa ali colocou que era uma sessão teste. Aí você faz uma sessão teste. A própria nomenclatura de dizer que é uma sessão teste, a própria forma de nomear que é uma sessão teste, já me gerou uma desconfiança. Então é um teste que está sendo colocado aqui, e não um início, e não um conhecer quem está escutando ali do outro lado. Então tem essa nuance, né? O ali falando verdade. Então, a palavra, ela já traz consigo um sentido. Ela já volta consigo um sentido. Então, essa palavra teste me chamou muita atenção. Marcamos o dia e fizemos essa sessão. E claro que eu não vou falar nada sobre as pormenores da sessão, mas eu vou pegar só os pontos que interessam em relação à temática de hoje, tá? Todo o resto eu não vou falar nada sobre. Então, eu perguntei para a pessoa, quando a gente começou a conversar ali, se ela já tinha feito terapia ou análise com outros profissionais. Ela confirma que sim. E aí, eu olho então que a palavra teste não foi uma palavra colocada a esmo, tá? Então, se a pessoa já passou por outros profissionais, aquela palavra, ela não foi escolhida à toa. Não foi um lapso, tá? Então, se ela já tem conhecimento de como funciona uma sessão de terapia, a palavra teste é muito bem colocada ali, porque é um lugar que ela conhece, tá? Esse é um ponto importante a ser ressaltado. Lucas Oliveira perguntando, boa noite, amigo, qual assunto? Já estou entrando no assunto, tá, Lucas? Eu estou só colocando um exemplo para a gente já adentrar ao assunto. Já vou falar qual que é, mas eu preciso passar primeiro a imagem. Bom, aí foi marcada a sessão, né? Que eu estou comentando aqui com o Lucas, que eu acho que ele acabou de chegar, tá, né, pessoal? Foi marcada a sessão, a gente chegou lá na sessão e aí teve essa questão ali do teste. E aí teve uma outra coisa que até então, eu particularmente falando, eu não tinha ainda acontecido na minha prática clínica, que é a pessoa perguntar sobre mim, falar, olha, qual que foi o que ela disse ali? Olha, eu estou vendo vários profissionais, você é um deles, e eu gostaria de saber sobre você. Gostaria de saber sobre o que você gosta, gostaria de saber seus interesses, seus gostos em gerais. E aí, eu apontei para ele o seguinte, olha, eu não sei quais eram as outras abordagens ou os outros profissionais que você seguia, mas eu vejo que há uma certa problemática caso eu venha a comentar com você sobre isso, pois, apesar de serem gostos pessoais e tudo mais, isso entra numa outra instância de que você pode acabar vendo algumas coisas ali em mim que você gosta e que você não gosta. A gente está vendo aí compatibilidade de interesses. E eu não sei se exatamente é sobre isso, e se não é sobre uma escuta sobre você. Eu estou aqui oferecendo para você como profissional clínico uma escuta, independente se eu gosto ou não do que você esteja trazendo sobre a sua temática. Não é sobre o que um gosta e o outro gosta. Então aqui é sobre ter um lugar de escuta. Bom, não vou me delongar muito nisso, mas teve os seus desenrolares, tudo isso e tudo mais, e teve, né, a pessoa falou, então eu vou entrar em contato com você novamente, tudo mais. A pessoa entrou em contato, não vou dizer o que aconteceu, isso não cabe aqui, mas eu acho que interessante de ser trazido aqui, principalmente, a busca. Que tipo de busca é essa? Aqui o Saulo Rangel, é interessante, a gente já vai falar sobre isso. Porque isso é uma mentalidade de uma pessoa que fez análise, né, já participou, já usufruiu desse quesito,
E aqui o Lucas fala, eu não vou passar por menores, tá, Lucas? Eu estou só passando a questão de qual que é o temático. Eu não vou falar o que a pessoa tinha, que ela não tinha, qual que era a queixa inicial. Isso não cabe aqui, tá? Mas o que cabe aqui é que ali havia um processo seletivo para quem seria o meu analista. Claro que isso é uma das possibilidades de ser visto. Mas ali havia isso. Havia dizendo, olha, estou vendo outras pessoas, e dentro dessas outras pessoas estou vendo qual será a que vai atender melhor aquilo que eu estou buscando, aquilo que de alguma maneira estou buscando. Então estou vendo esse profissional sob essa perspectiva. Só que aí o ponto que é o seguinte, aí a gente começa a discutir. Qual que é a diferença disso, dessa busca, como, por exemplo, uma busca para ir até um chat GPT e perguntar para o chat GPT quais seriam as respostas para algumas questões subjetivas e individuais que eu tenho. O chat GPT, a inteligência artificial, ela é feita para ter este agrado. Então, ela vai passar informações fidedignas, ela vai passar informações embasadas, mas, ao mesmo tempo, ela, como todas as ferramentas, todos os aplicativos que nós utilizamos, seja iFood, Tinder, né, o que mais tem de aplicativo? A Amazon, aplicativo de compra, aplicativo de relacionamento, né, como você tem aqui o Tinder, por exemplo, não tem uma diferença em relação ao que se está buscando ali. Todas as lógicas de aplicativos buscam acelerar o seu processo naquilo que você estava ali à procura. Se você está procurando comprar alguma coisa, o aplicativo tenta acelerar esse processo, já vai para cá. Tem os descritores, você já coloca, ela já acha, já tem toda a lista e tudo mais. Então, ali se tem a questão de, opa, eu estou vendo. Eu não quero ter muitas dúvidas, eu não quero ficar com muita angústia aqui, ficar procurando, eu quero já achar e já degustar aquilo. Eu quero já achar a comida que chegue logo à minha casa, que me supra logo as minhas necessidades. Aqui tem um comentário da Joseline. Teste soa muito como: quero aquele que me diga o que eu quero, não o que eu preciso. Análise gera esse desconforto e muitos evitam. Eu concordo com você, viu, Joseline? Eu ia até entrar nesse ponto. Eu concordo que aí é um outro ponto. Por isso que eu estou citando o chat GPT. O chat GPT, claro que ele vai ter mudanças, claro que isso vai mudar, mas inicialmente ele é feito para que o usuário ele não seja confrontado no sentido de dizer que o que ele está dizendo ali é uma inverdade, ali o que ele está dizendo é algo mentiroso. Ele não quer se ver, porque o chat GPT, assim como todos os outros aplicativos que eu estou dando de exemplo, são espelhos. O que nós buscamos nos aplicativos do celular são coisas espelhadas. Eu quero ter aquela comfort food. Eu quero ter aquele livro que chegue assim, porque eu li todos os comentários da Amazon e a maioria deles está dizendo que esse livro vai me dar essa experiência que eu estou procurando. A busca de um analista, de digamos assim, fazer um processo seletivo para um analista, dá na mesma, nesse sentido. É uma busca muito semelhante. É uma busca no sentido de, eu não sei quem você é, eu fui indicado, mas eu estou tentando ver ao máximo todas as coisas que ali me agradam, por isso que eu acho que eu também precisei colocar essa palavra do gosto. Quais são os seus gostos? Foi essa a pergunta. Você é analista, né? Eu estava na posição de analista. Quais são os seus gostos? Qualquer analista que entenda um pouquinho em relação à identificação vai estranhar um pouco essa pergunta. Vai entender que a resposta objetiva a esta pergunta vai alimentar o imaginário de que eu estou sendo um escolhido entre vários.
né? Eu estou buscando ser o escolhido entre vários. Puxa, essa pessoa vai pagar a minha conta do mês. Puxa, essa pessoa vai... Então eu preciso ser escolhido, mostrar que eu gosto disso, mostrar que eu gosto daquilo. Então, é um pouco complicado responder essa pergunta objetivamente. Aí a questão de falar, olha, por que talvez seja importante para você saber o gosto de uma outra pessoa, se aqui é um lugar para você ser escutado? Que tipo de escuta você está buscando sobre alguém que goste de você? Você quer que alguém que goste de você para que você seja escutado? Percebe? Essa é uma lógica que eu vou dizer até o seguinte, esse é um exemplo que eu dei, mas não se restringe apenas a este exemplo. Teve outro caso, não da mesma forma, mas com a mesma busca de estou vendo outros analistas. E eu acho que isso entra num ponto de que, digamos assim, aquilo que nós chamamos, aquilo que a gente dá um nome de confiança, eu não sei como anda hoje. Eu não sei como estão os nossos laços de confiança. A gente tem passado aí por diversas lives, por diversos assuntos. Inclusive, a gente já falou um pouquinho, a gente não entrou tanto neste assunto, mas já falamos um pouco, até através do Hillman, falando sobre fé psicológica. E que a fé psicológica é aquilo que nos dá uma oportunidade de se aprofundar naquilo que é invisível, ou seja, não é tanto sobre o que eu quero, o que eu gosto, mas eu estou entrando ali, dando um voto de confiança. Vamos ver até onde isso leva. E os antigos entendiam, inclusive, né, até tem uma música chamada Traust, de uma banda chamada Heilung. É uma banda de música folk pagã, as músicas mais nórdicas, e que tem uma música chamada Traust, que a tradução dela significa confiança, né? Trust, confiar. Está, acho que inscrito numa... Vou lembrar qual idioma que está. Já vi que tem comentários, mas já vou lê-los, tá, pessoal? E que essa música, quando ela foi apresentada num show ao vivo, eles buscam sempre pegar elementos de como as coisas aconteciam antigamente, né, como as coisas mais antigas e mais politeístas. Na música, quem estava ali, né, quando a música tocava, ali tinha uma pessoa que estava vendada o tempo todo. Então eu entendo que, nesse sentido, os antigos viam que a confiança é algo que não cabe aos olhos. Se eu quero evocar, eu acho que essa palavra é mais bonita e mais profunda também do que desenvolver. Se eu quero evocar a qualidade da confiança, não é pelos olhos que eu vou conseguir chamá-la. Os olhos talvez seja também o sentido que mais vai contra a confiança. Então, quando eu estou fazendo determinadas perguntas, do tipo, o que você gosta, eu estou querendo ver alguma coisa muito específica, muito fechada, muito estabelecida, muito formalizada. E talvez se eu ver isso aqui, eu tenho uma certa... o chão. Eu quero pisar no chão, eu não quero pisar na areia movediça. Eu não quero chegar, eu vou confiar nesse terapeuta, eu vou fazer 6 meses de terapia e ver que não deu certo. Será? Será que é sobre isso? Então, a nossa live, o tema dele hoje é sobre esse tema recente, é sobre a questão ali de colocar o analista numa outra posição. E sempre, para quem é analista, para quem trabalha com psicoterapia, sempre vai ser convidado a ser colocado numa outra posição. A pessoa que chega com essa iniciativa, vamos dizer assim, ela chega com uma iniciativa de compre a minha ideia, casa com a minha ideia. Eu quero alguém que case com a minha ideia. Então, não que confronte. Nesse sentido, eu concordo com a Josiane. A dificuldade de confrontar com as nossas ideias vai
de acordo com o que eu estou buscando, com que alguém que goste das minhas ideias. Como se alguém que gosta das minhas ideias pode me ouvir melhor. Eu não sei. Talvez alguém que goste das minhas ideias me coloque numa posição de conforto no mundo, aonde eu não precise sair do lugar, aonde eu não precise me mexer, aonde eu não preciso mexer em algumas coisas que me são íntimas e que me são duras e que me são desconfortáveis. Então eu estou tentando ver que ideia tem dentro desse pedido. Deixa eu analisar você, analista. Deixa eu sentar na sua cadeira e ver se você é condizente, se você vale o investimento que eu vou dar aí para você. Percebe o tipo de busca? Mas isso, de novo, eu não vejo qual é a diferença para isso do que para um ChatGPT. Eu não vejo. Talvez o ChatGPT sirva melhor. Sirva muito melhor. E é isso, eu já vi que tem comentários, eu já vou ler, tá, pessoal? Acho que isso é bem interessante o que vocês estão escrevendo aqui. Mas só uma coisa que eu não queria perder. O Hillman, o Barcelos cita muito essa colocação do Hillman. O Hillman, acho que lá para a década de 90, anos 2000, por volta, tá? Pode ser que eu erre um pouquinho, pode ser um pouquinho menos, tá? Mas eu acho que não é, um pouquinho menos. Ele dizia que no futuro a profissão de analista seria uma profissão obsoleta. E ele dizia isso ciente. Ele dizia isso numa época que ele via o aumento do número de casos de depressão. Ele via o aumento do número de casos de diagnósticos psiquiátricos cada vez mais exacerbados. Mais pessoas com mais diagnósticos. E claro, muitas vezes com diagnósticos muito semelhantes, né? O tal dos maus do século, a cada hora tem um mal do século novo. Ele já via isso. E ele coloca, uma hora ou outra, a profissão de analista pode ser obsoleta. Eu vou dizer ali que, pessoalmente, eu nunca entendi essa frase. Eu nunca entendi essa colocação dele. Agora eu começo a entender melhor. Agora eu começo a entender que é o tipo de busca que está sendo colocado, que está sendo imaginado. Ele dizia, inclusive, que talvez a análise fosse uma profissão que fosse interessante mais para pessoas que estão interessadas ali num trabalho mais artesanal. E eu acho que é bem por aí. O trabalho de análise é artesanal, leva um tempo que não é um tempo mercadológico, não é um tempo fast food, não é um tempo que eu vou chegar ali, eu vou ter minha comida em tanto tempo, eu vou ter o meu resultado assim, eu vou chegar lá no restaurante, eu sei que no máximo em 10 minutos eu já estou na mesa comendo. É um outro tipo de preparo, é um outro tipo de imaginário que a análise traz. É uma angústia, porque eu não sei quem está do outro lado, eu tenho que confiar, e é claro, essa confiança, ela é aos pouquinhos. Você não vai confiar em ninguém, você já vai sair disparando direto. Pode até acontecer, mas isso ainda também não é confiança. A confiança é de você criar esse laço, de estabelecer uma relação, uma conexão, de um encontro, que é um encontro fechado, que é um encontro entre duas pessoas, e onde você, ali, está sendo escutado. De uma outra maneira, você está afetando o analista quando você traz seu imaginário para ele, e ele devolve esse imaginário trazendo tudo aquilo que o afetou. Um desconforto, uma estranheza, uma ideia que você fala, puxa, que ideia que eu estou comprando? O analista, ele sempre se interroga. O que eu estou sentindo nessa análise? Porque talvez seja a ideia que eu esteja comprando e não esteja percebendo. O analista fecha os olhos. Ir para o divã é ambos estarem fechando os olhos juntos. E se apresentarem para si, para um para o outro de maneira horizontal. É um outro tempo. É o tempo da alma, é o tempo onde as mudanças elas não acontecem de forma repentina. Então eu vejo que talvez seja um pouco preocupante
apesar de ser uma busca nova, e talvez isso indique que algumas buscas hoje estejam mais diferentes, estejam acontecendo de uma forma diferente, mas eu vou entender que ali há uma pressa também. Uma pressa em ver logo quem está ali para atender. Porque eu não tenho tempo para ficar investindo em coisa errada. Essa é uma mesma lógica que acontece nas relações atuais, pré-habituais. Aonde tem acontecido também de pessoas, olha, preciso ver ali se a pessoa não é narcisista. Então a pessoa já vem com uma checklist debaixo do braço e vai, às vezes, interrogando uma pessoa, vendo como ela se comporta, como ela não se comporta. Ah, esse cara aqui, ou essa fulana aqui, ó, ela não gosta disso, então eu vou riscar. Ó, essa fulana aqui não vai atender o meu desejo, então eu vou riscar. Ciclano aqui, ó, pode me dar trabalho lá mais para frente, ó, então eu vou riscar. Eu não vejo diferenças em relação a isso. Só que agora isso está se ampliando para as relações de trabalho, para as relações de busca, de análise, para as relações interpessoais. E isso já talvez esteja acontecendo com as relações consigo mesmo. Como eu estou tratando os meus diferentes em mim mesmo, com as minhas partes que eu não conheço. Eu acho que a nossa confiança está extremamente fragilizada e abalada. Nós estamos vendo demais com os olhos, talvez até mesmo esse recurso chamado celular esteja hiperestimulando o nosso olho e não a nossa escuta. É difícil a gente escutar, inclusive as escutas, né, os áudios, são acelerados agora. A gente entra no YouTube, já tem qual é a temática a própria inteligência artificial já faz isso. Qual é a temática do vídeo? Então eu já pulo para a temática que eu quero. Eu vou pulando outras partes, então eu não preciso escutar o vídeo inteiro. Eu só vou para a parte que eu quero, eu só consumo a parte que me interessa. Eu não preciso comer a comida inteira, só como a parte que me interessa e jogo o resto fora. Olha no que estão se tornando as relações. Olha a perda de sabor que elas estão acontecendo, até pegando nas lives anteriores que nós fizemos. Agora eu vou ler os comentários. Falei bastante. Aqui tá. Joselino. Não, eu já li. Aqui, Morfeu dormir com alma. Estamos vivendo a era do match. Parece que até na análise. Sim. Eu não vejo o Morfeu dormir com alma. Então, eu vejo assim que pode ser uma limitação minha. Por isso que eu estou trazendo isso para nós repensarmos isso juntos. Não estou falando sozinho. Mas eu não consigo ver ainda uma diferença de um Tinder e de um processo seletivo de analista. E queira ou não, o analista ali, ele não é uma pessoa totalmente conhecida. Às vezes tem trabalho de uma pessoa conhecida, mas é recomendado que não tanto, por questões de identificação. Por questão de, conheci fulano de tal lugar e tal. Então a gente acaba contaminando demais o nosso imaginário quando a gente tem uma outra relação estabelecida com o analista, que não seja uma relação ali de analista e paciente. Né? Quando vira amigo, ou quando é muito conhecido, é namorado de não sei quem e tal. Então é um pouquinho mais complicado. Surgem interferências na escuta de ambos, tá? Então, em suma, o analista não é tão conhecido assim, não é tão... Claro que ele não é tão neutro também, obviamente. Mas, entender ali, do tipo, eu vou escolher o melhor analista, eu vou fazer ali eu vou pegar ali, vou fazer umas 5 entrevistas iniciais, vou tentar não pagar por elas, inclusive, né? Não vou pagar o valor, e vou ver ali qual que é o que me agrada mais. É a lógica do match. Concordo. Essa é a lógica do match. Que no match tem lá a descrição da pessoa, o que ela gosta, quantos anos, quanto que tem de altura e tudo mais, tal. Nem sei mais o que tem hoje em dia lá para ver o que tem em match, mas ali são as características básicas.
E nessas características básicas, você vai vivendo o que você gosta e o que você não gosta. Então, cardápio. É a lógica de um cardápio também. Mas dentro dessa lógica, existe uma questão de que eu não estou procurando alguém diferente. Eu estou procurando alguém que corresponda àquilo que eu imagino que é um relacionamento. Então eu não estou me relacionando com alguém que eu estou descobrindo, que eu tenho curiosidade sobre essa pessoa. Na lógica da análise, é um risco. Se você indica essa pessoa, você corre um risco. Pode ser que depois de 2 anos você vai perceber que, não é bem por esse caminho que eu queira seguir. Mas isso não invalida o caminho que foi seguido por 2 anos, e nem por 6 meses, nem por 10 anos. Porque tem uma lógica dentro desses relacionamentos, que é, eu não quero perder tempo. É uma perda de tempo eu ficar aqui X período e trabalhar isso. Não, eu quero trabalhar tal coisa. Já venho, inclusive, com a temática específica que quer ser trabalhada. Eu quero trabalhar isso aqui, que é diferente da queixa inicial. Quem percebe a queixa inicial é o analista. Muitas vezes ele está flutuando ali, buscando ali uma imagem, naquele oceano de coisas que às vezes não aparece uma imagem. Está tudo meio abstrato. O analista é aquele que está sempre buscando a imagem. A queixa inicial que parecia ser de fulano sobre tal coisa pode ser de outra. Que queixa é essa? Então, esse trabalho de desconstrução, de desconstruir as nossas ideias, é um trabalho de formiguinha. Ele não acontece de uma hora para outra. A gente não extermina uma ideia de uma hora para outra. Pelo contrário. Essa ideia precisa ser revisada diversas e diversas vezes. Então, tem isso. O tempo da alma não é muito rápido, não. Pelo contrário. Tem um outro comentário aqui. Joseline, exatamente. Amor, se eu dormir com alma. Será uma busca pela estabilidade do familiar, sendo que a ironia é que conversar com o inconsciente é justamente o encontro com o familiar. Então, por isso que eu estou trazendo, Morfeu dormir com alma, essa questão da confiança. Eu vou ter que dar um voto de confiança, em seja quem for. Só que se eu estiver dando este voto de confiança em algo que eu estou tentando prever, eu vou escolher esse fulano aqui, porque talvez esse fulano aqui, a gente combina mais, a gente dá mais match. Vou usar a lógica do match ali que você colocou. A lógica do match é uma lógica do tipo sossegar para que eu encontre um pontinho familiar no infamiliar, e depois eu vou tentando eliminar o infamiliar. A lógica é tentar eliminar as diferenças, e não se relacionar com elas, e não negociar com elas. E não ser curioso sobre elas. Então, eu acho que volta para o lugar ali de que se a gente não tem confiança, a gente não vai para lugar nenhum diferente. Eu tenho que dar uma confiança em alguma coisa que eu não vejo para ir para um lugar que eu nunca fui. Se eu pegar e falar, para eu viajar, eu tenho que ter certeza de algumas coisas, eu não vou viajar. Eu só vou levar minha casa nas costas. Eu posso viajar para qualquer lugar do mundo, mas com a casa nas costas. A confiança é angustiante. Criar confiança é muito angustiante. É um trabalho de anfíbio. De saída e de entrada em casa. De mistura. Mistura as coisas. Então, o que eu achava que era tão familiar assim não é tanto. O que eu achava que me deixava tão segura estava me prendendo. Então as coisas ficam meio misturadas. Não sei se vocês estão percebendo onde a gente está chegando aqui. Júlio, olha o Júlio aqui. Olá, Júlio. Talvez hoje a gente tenha tanta opção de tudo que temos a capacidade de escolher aquilo que me conforta ou me confirma.
Até porque, na era do hiperestímulo de dopamina, é difícil entrar em contato. Sim, a gente tem vivido uma época que aquilo que a gente vem falando nas lives, que eu utilizo ali o termo que o Hillman cunhou, o termo, não o conceito, que é cultivo de alma, soul making, fazer alma, também dá para traduzir dessa forma, que o fazer alma é manter este ânimo de se jogar um pouquinho no invisível. A gente tem tudo pronto, né? Esses dias eu estava vendo um canal que estava dizendo ali, viaje o mundo inteiro sem sair de casa. Mas o mundo de quem? O mundo que o canal está me proporcionando. Aí beleza, eu posso viajar para tudo quanto é lugar do mundo. Eu vou viajar para qualquer país do mundo, e qualquer país do mundo vai ser seguro, limpo, tranquilo. Ah, mas eu não quero ver isso. Ah, eu vou ver um lugar sujo, mas eu não me contamino. E não estou viajando, eu estou tendo a impressão de viajar. Eu estou comprando a ideia de uma outra pessoa sobre o que é viajar. Estou comprando a lente dela. Eu não estou vendo por mim mesmo. Então a gente tem evitado entrar em contato com o desconhecido. Eu não quero pagar para ver isso, eu quero investir em uma coisa, eu quero antecipar. Eu quero antecipar e falar, olha, eu quero viver 80 anos já nos meus 20 anos. Eu tenho 20 anos, eu já quero ter o conhecimento que as pessoas tinham com 80 anos. Sinto muito, não vai rolar. E se você está pensando isso, você é ingênuo demais, porque você está pensando como se fosse uma pessoa jovem que não quer viver. Então você já está se transformando, você está envelhecendo antes do tempo. Para a gente conseguir viver, a gente precisa passar por alguns perrengues. Para a gente conseguir criar a própria casca, para a gente conseguir criar as próprias experiências, nós precisamos ter os nossos próprios perrengues. Evitá-los está sendo algo que está talvez complicando o aparecimento ou o cultivo de algumas qualidades. Elas não aparecem se eu ficar só no meu conforto, se eu não confrontar. Tanto é que a gente pode ver que quando acontece uma relação na análise, onde a pessoa começa a ganhar voz, ela começa a confrontar a família, o trabalho, o cônjuge. E quando ela começa a confrontar, começa a aparecer coisas que antes ela estava evitando de ver, mas estavam sempre acontecendo na vida dela. Mas não é que ela está vendo novidade, ela está vendo aquilo com os próprios olhos agora. Ela está mexendo no formigueiro. Mas como é que eu vou tirar o formigueiro de dentro de casa se eu não mexo nele? Não sei se tem como, né? Pedir para as formigas irem embora, acho que elas não vão. Júlio, com dor e desconhecido. Mas aí é que está. Essa evitação de não, viajo o mundo sem sair de casa, né? Eu vou encontrar o melhor match, o melhor tudo. A gente não confronta. Depois que a gente encontra aquilo que a gente sempre sonhou, é difícil confrontar. Porque depois essa ideia, ela fica estabilizada. Ela fica petrificada. É difícil quando a gente perde a voz. O que faz com que a gente perca a voz é o conforto. É o se mexer menos possível. A cama de faquir, é a imagem da cama de faquir. É um conforto, mas que fica cutucando o tempo todo. Para sair da cama de faquir vai ser mais doloroso, sim. Mas é uma dor que vai te tirar desse lugar. Esse conforto que a gente está falando, não é o conforto da caminha bonitinha, gostosa, não. Chega um momento que essa cama vai virar a cama de faquir, você vai estar deitado em prego. Quando a coisa começa a espetar e você continua quietinho ali para não espetar tanto, você já está numa cama de pregos. A mesma cama que é confortável vai virar uma cama de pregos se você não sair dela uma hora ou outra. Júlio,
Vou fazer um chute por experiência própria de terapia e de quem usa muito a inteligência artificial. Mesmo que a inteligência artificial um dia fique incrível para análise, no limite ainda tem o transpessoal, que hoje é irreplicável. Então, tem essa troca de ideias, né, Júlio? O que a inteligência artificial ela tem são informações. Ela faz conjuntura de informações. Mas não de ideia, porque a ideia, ela provém, a ideia nesse sentido que a gente está falando, comentando, é uma fantasia. É uma imagem consciente, ou seja, se você perguntar para a inteligência artificial que horas são, ela vai te responder, sei lá, hoje, agora em Brasília é tal hora, em Tóquio é tal hora, em Joanesburgo é tal hora, então ela vai dar ali o horário. Ela vai responder de acordo com o que você perguntar. Mas nas relações humanas, você pode perguntar para uma pessoa que horas são, ela pode responder caderno, azul, algo que não tenha nada a ver. Mas que de alguma forma, aquilo tem um imaginário. Aquilo tem alguma coisa. É o estranho que nos atrai para o aprofundamento. E não o conhecimento no sentido de acúmulo de informações. Sem estranhamento, a gente não sai do lugar. Sem um arriscar ir para o estranho, a gente fica parado, fica preso. Nas próprias ideias, inclusive. Que a gente tem e não sabe que tem. Esses meus comentários tem aqui a Joseline. Eu acredito que a análise vai passar por uma fase de aridez, de escassez. Talvez já esteja passando, viu, Joseline? É bem provável. Tá? Mas não acredito que ela um dia acabe ou fique obsoleta, pois, embora existam muitas pessoas com vida por modismo e imediatismo, busque a. Eu não sei. Hoje eu também pensava assim. Hoje eu estou suspendendo a minha ideia de saber. Eu não sei. Eu acho que é cenas dos próximos capítulos que a gente está vivenciando agora. Porque, claro, que o Hillman colocou é uma opção. Ele não disse que isso vai acontecer mesmo. Mas pelo andar da carruagem e pelo tipo de busca que nós estamos percebendo hoje, o tipo de busca é sobre coisas visíveis. E o vínculo analítico que faz ali existir, esse vínculo, é um vínculo com o invisível. É o tipo de escuta que esse analista está dando. Eu tenho que confiar no tipo de escuta que ele está dando. Se eu estou pensando se eu gosto ou se eu não gosto, aí eu não estou indo para análise. Eu estou indo para uma outra concepção, mas não para análise. Eu posso até estar evitando entrar em análise. Eu posso estar procurando. Vai ter uma frase interessante do professor Éder, né, o professor, nosso querido psiquiatra que vive percorrendo as nossas lives aqui. Ele diz que há uma diferença entre buscar terapia e não buscar um terapeuta, e não buscar uma instituição, mas buscar análise. A busca por análise é uma busca do tipo assim, eu quero conhecer o desconhecido, então eu preciso ir para um lugar que eu nunca fui. O que vai dar lá? Eu não sei. Como é que eu vou chegar lá? Eu não sei. Quais são os meios possíveis de chegar lá? Aí eu vou começando a ver as minhas possibilidades. O meu caminho, e não o caminho correto. O caminho que disseram para mim que é o correto. A busca por análise é uma busca também de fazer o próprio caminho. E não o caminho correto, e não o caminho que eu gosto. Eu acho que procurar o caminho que eu gosto vai contra a análise. Não que você não precise... você tem eu tenho que ir para a análise para sofrer. Tem que ir na análise porque eu não gosto do meu analista. Não é sobre isso. Mas você vai lá para confrontar suas próprias ideias sobre si mesmo. E alguém que esteja apto a escutar essas ideias e colocar na mesa. E claro, vai haver acolhimento ali, vai haver escuta, mas não vai haver passada de mão na cabeça sempre. Senão a gente não sai do lugar.
É essa a ideia que a gente está confrontando. Não é de, não, tem que procurar alguém que eu não goste. Não é sobre não é essa relação binária. Mas é um imaginário do gosto e que eu não gosto, que está podendo até colocar que é o tipo de busca que eu estou fazendo, pode ser uma busca de não análise. Eu estou buscando um analista para não me analisar, mas que goste de mim, que me apoie. Fala, ó, vai lá, continua fazendo isso. Você está certo, cara, é isso aí. A ideia que você está me vendendo é a ideia que eu estou comprando. Tá certo, eu te dou alvará de que você é isso aí que você está me dizendo. Isso é perigoso, porque a gente não passa por uma revisão dentro dessa ideia. É muito difícil acontecê-la. Quiçá, se acontece. Jodeline, uma hora ou outra a psicanálise será única se tentar esse ser humano tão complexo. Eu não sei. A psicanálise é uma abertura, uma das possíveis aberturas para nós falarmos sobre consciente. Não a única, mas ela é uma das possibilidades que a gente inventou. Existem outras formas, existem outros meios, não é a única. Mas é aquela coisa, bom, a gente está trabalhando com o invisível. A premissa de qualquer psicologia profunda é: eu estou trabalhando com o invisível. A gente traz aqui tanto, a gente falou de Hades, falou na aula. A gente falou no encontro anterior de Hades, não é à toa. Nós não estamos falando sobre atributos visíveis. Então qual que é o caminho? O caminho do não. Eu preciso ver o que eu estou vendo, porque aqui pode ser o caminho que eu enxergue menos. O caminho do consciente é o caminho que a gente enxerga pior. A gente enxerga pouco. A gente enxerga limitado. Esse é o ponto. As pessoas, a Joseline aqui, as pessoas vão buscar pessoas de verdade para sentir, transferir, para acolher. Eu acredito muito na psicanálise. Eu também acredito. Tanto é que é o que eu trabalho, o que eu amo trabalhar. Mas a gente também tem que não ser ingênuos. O tipo de busca hoje, que talvez aconteça na maioria da sociedade, não seja dessa maneira. Ou não está acontecendo apenas dessa maneira. Que a busca hoje está indo para um outro lado. A gente não pode virar os olhos para isso, ou pelo menos não virar os ouvidos. Talvez até seja melhor. A gente tem que escutar o que está acontecendo ao nosso redor. Joseline aqui, olha, o fato de que o tato, que o analista tem, essa construção de confiança dos solitários que encontram conforto na análise, que conseguem ter suas almas despidas. Sim, e isso é algo que vai se criar. Esse é um outro tipo de escuta. É uma escuta que não entra na escuta do tipo, o que essa pessoa está gostando de mim? Mas o que essa pessoa está escutando de mim? Será que ela está escutando algo que eu nunca ouvi? Será que ela está escutando alguma coisa que tem um outro sentido? Sai da lógica do gosto e não gosto. A gente falou sobre isso também, aqui nas nossas lives. Que essa é uma lógica perigosa. Aqui o Tiago. Oi, boa noite, chegando agora. Olá, Tiago, tudo jóia? Morfeu dormir com alma. A IA não imagina nada. Ela não tem psique para produzir imagens. Ela tem informações. A tendência atual é de não precisar lidar com nada invisível. As pessoas estão querendo só mais do mesmo. É que mesmo que a IA, ela talvez, sei lá, se um dia ela vai começar a imaginar, ninguém sabe sobre isso, mas isso não anula o fato de que nós somos seres imaginais e que nós nos relacionamos assim. E que talvez a gente esteja tentando fazer ao máximo evitar de entender que nós estamos nos relacionando dessa forma. A gente está tentando buscar maneiras muito palpáveis de se lidar com coisas impalpáveis. E isso é um risco, porque a gente está colocando que aquilo que a gente chama de psique não vale a pena, não tem valor por si mesma. Quem dá o valor para a psique sou eu. Fica no subjetivismo. Se eu gosto ou se eu não gosto disso. De novo, vai para um lugar que várias qualidades que o invisível me traz vão sendo cada vez mais retiradas das nossas relações. Uma delas que eu citei hoje aqui é a confiança. Uma delas, tem muito mais qualidades que estão sendo aí ameaçadas.
colocadas secundariamente, deixadas de escanteio. Aqui, ó. Vou só ler mais alguns comentários, porque a gente está terminando a nossa live aqui agora, mas o Júlio, eu fiz análise com 2 pessoas, 6 anos, um indiano, 7 meses, agora com outro. Para mim, sempre fez sentido procurar alguém mais louco do que eu, tipo, que já foi em alguns lugares que eu nem imagino. Acaba que de alguma forma ou de outra há uma identificação. Isso é impossível não acontecer. Mas, quando eu já estou buscando que essa identificação aconteça de uma maneira muito checklist, muito, digamos assim, pré-pronta, pré-moldada, eu não sei se eu estou conhecendo outra pessoa ou o que eu quero conhecer da outra pessoa, que eu quero fazer com que ela seja aquilo que eu estou querendo ver. E que se ela não for, é ótimo, eu só troco ela e vou ver ali quem corresponde à minha fantasia. Então faz. Só precisa alguém que corrobore a minha fantasia. E não que alguém que me confronte em relação a ela. A gente não muda se não é confrontado, se não é cutucado. Se as nossas bases não são tremidas um pouquinho. Né? Então tem esse sentido aqui, ó. Tem só mais 2 comentários aqui, ó. Só vou ler os comentários. O Júlio, quase um filtro de imagens, porque se eu fosse a um lugar que eu não gosto das minhas imagens, poderia ser encarado como louco. Dualidade da fuga e do embate. A gente tenta achar esses pormenores, né, Júlio? Mas acaba sendo confrontado. A questão é exatamente isso. E talvez evitar esse confronto seja algo que esteja nos adoecendo mais. Possivelmente. Nesse sentido, voltando ao início, para mim faz sentido a primeira sessão ser um teste. Então eu não sei. Se a gente olhar a sessão como um teste, coloca que eu estou sob uma prova. Eu acho que a questão ali, que não é um início, não é um start, mas é um teste. E que eu tenho que ali dar, né, eu tenho que ir bem no teste. O imaginário do teste fornece isso. E se o analista compra essa ideia, ele vai comprar a ideia de que ele tem que ir bem no teste, para ele ser agradável o suficiente. Eu não sei se essa é uma ideia interessante, nem para o analista e nem para o analisando. Eu não sei. Porque isso não inicia, eu não sei se isso inicia alguma coisa. Nós somos também iniciados pela linguagem. A linguagem que as coisas são trazidas nos colocam em um determinado imaginário. Se eu estou vendo a sessão como um teste, estou vendo ela como um início, são coisas diferentes. Elas não vão ser vistas da mesma forma. Tá? Então é sobre isso que a gente vai trazendo hoje aqui. Falei bastante, mas queria trazer esse acontecimento recente para a gente começar ali a refletir sobre as nossas buscas. Sobre como nós estamos fazendo as nossas buscas também, tá? Então, aqui mais uma live provocativa também, para a gente aí cutucar em algumas coisas, para a gente não mantê-las, né, da mesma forma, do mesmo formato. Então aqui o Júlio, ótimas reflexões sempre. Obrigado, viu, Júlio? A gente precisa estar atento à linguagem que a gente está utilizando também, viu? Isso é o que o analista está fazendo. Ele está escutando, a cura pela fala é o que está falando. Porque isso vai afetar a forma como a coisa é vista. Tá? Por isso que eu estou trazendo esses pormenores. Aqui, ó, Morfeu Nervinho com aula. Baita live hoje, hein? Não vejo muito esse tema ser comentado pelas páginas do psicólogo por aí. Devaneios sempre atuais e provocativos. Eu estou trazendo esse tema que é muito atual para mim, tá? Eu não sei se já foi comentado por alguma outra coisa, mas para mim isso está super atual. Isso aí é fresca, coisa de semanas, aí, ó. Ou semana, nem sei. Aí o tempo que teve. Mas é uma coisa extremamente atual e fresca que eu estou trazendo hoje. Então a gente cai, sim, no risco de ver de uma forma muito enviesada. Mas aqui eu tentei trazer um provocativo de que tipo de linguagem nós estamos utilizando para iniciar alguma coisa. Se eu coloco que eu tenho que evitar relacionamentos abusivos, eu já estou entendendo que me relacionar vai me levar para uma estética abusiva. E que pode me levar a isso. Como, por exemplo,
Essa questão da linguagem, de como nós estamos anunciando alguma coisa, é como ela está sendo trazida para nós também. Esse cuidado nós precisamos ter. Como as coisas estão sendo anunciadas. Isso afeta diretamente como as coisas são vistas, tá? Como são imaginadas, principalmente. Essa foi a nossa live, tá, pessoal? Então, trago aí para vocês esses devaneios aqui. E nos vemos semana que vem, a gente volta no nosso tema anterior ali para completá-lo. E aí depois a gente conversa aí um pouco mais nos próximos encontros aqui no Devaneio, tá, pessoal? Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.